Essas são as três formas que eu usei o chat GPT para fazer o trabalho mais difícil em termos de roteiro que a gente já fez aqui na Mux. Esse meu formato de vídeo, eu vou fazer ele bem natural, bem tranquilo, não estou mega preocupado em edições e tal. Eu quero só passar um conteúdo, um conhecimento, alguma coisa que eu acho interessante. E aí, para isso, eu estou aqui com a minha colinha, eu vou olhar algumas vezes algumas coisas, já deixando vocês sinalizados em relação a isso. E qual foram essas três formas, né? Eu acho que eu fiquei até na dúvida de gerar esse conteúdo, de falar sobre isso, porque muita gente fala de geração de roteiro com IA e tal, 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 tal. Eu acho que muita gente até fala, ai, elimina, dá para eliminar profissionais, copywriters, roteiristas, e eu não vou em cima dessa tese, né? Acho que dá, talvez dá ali para coisa mais simples, aquele monte de conteúdo generalista realmente faz sentido, dá para fazer. Mas a gente usou de três formas bem interessantes, que eu acho que são as três formas assim campeãs, pelo menos para esse projeto, que fez a gente ganhar muito tempo, coisa que talvez esse roteiro, esse projeto, ele não sairia no mesmo tempo com a mesma quantidade de pessoas se não fosse feito dessa forma. Qual era o desafio, né? Começar ali pelo desafio. A gente tinha que transformar 39, 38, 39 horas de conteúdo, não lembro ao certo agora, de aulas. E parte dessas aulas iam ser ficções, parte dessas aulas de assuntos que não são tão pertinentes, tão comuns. Então, trazer aqui um assunto que era retratado nessas aulas, que aí o chat não conseguiu ajudar muito, mas que era retratado nessas aulas, que é a cultura do grau. Cultura do grau bem específica aqui do Brasil, né? Tem aí as historinhas lá fora. Mas tinha algumas coisas muito específicas. Tinha curso de audiovisual, tinha curso de música, curso de várias coisas. Tinha curso de outra coisa bem específica, racismo estrutural. Então, não dava só para sair um prompt e dizer, passa um roteiro. Isso não ia acontecer. Então, a gente tem esses cenários. E aí, como é que a gente dividiu, né? Para conseguir fazer essas 38 horas, que é o nosso desafio, em 2 meses, que era o desafio de 2 meses completo, já com revisão, com tudo. É pouco tempo para essa quantidade de horas de conteúdo. A gente teve que dividir em um, dois, três. Já foram 4 times. Os três principais times tinham 2 pessoas cada um, 2 roteiristas na dupla, e um time tinha um roteirista só, que ficou com menos assunto. Tinha um profissional de DI, né, um design instrucional, que ele dava direções do conhecimento que a gente tinha que é, absorver em cada um desses cursos, e a gente também tinha um consultor em algumas determinadas áreas. Então, com isso, como é que a gente direcionou o uso do ChatGPT para o time? Primeira função foi ajudar na pesquisa. Só que aqui tem uma armadilha bem interessante que a gente viveu no ChatGPT. Nem todas as informações que ele traz 100% são verídicas ou corretas. A gente teve, por exemplo, de literatura, obras que estavam direcionadas a um autor que não era daquele autor. Aí teve coisa inventada sobre a cultura do grau, teve coisas que não faziam sentido. Ele ajudou muito, sim, no ganho de tempo de pesquisa, de onde olhar. Então, esse foi o caminho bem legal de, pô, olha para cá, lista aqui quais são as obras, onde achar, tal, tal, tal. Isso ajudou muito o processo de pesquisa e foi o primeiro uso, mas com esse cuidado, né? A IA, ela não é 100% confiável, você tem que dar um double check ali nas informações antes de colocar, por exemplo, no roteiro educacional. Aí depois disso, aí teve a estruturação do roteiro, que eu achei aí que a IA brilhou, foi uma das melhores coisas que ela fez, que foi a estruturação do roteiro. Como assim? Aí tem a estrutura que a gente queria seguir, por exemplo, os filmes de ficção, a gente quer ter esses são os ganchos, essa é a narrativa, esse é o personagem tal, 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 tal. E o texto já estava lá escrito, os roteiristas, por exemplo, que fizeram essa de ficção, eram os nossos melhores roteiristas. Então eles faziam toda a história, só que para organizar, né, a estrutura do roteiro, assim, ó, quebra de linha, meio, fala, tal, a gente usou a IA e ela ajudou muito nessa estruturação. A gente também usou ela nesses outros grupos também, por exemplo, tinha um grupo de roteiristas que eles trouxeram uma estrutura muito é, seca, voltado mais para um roteiro ali, talvez de aula, né, pensando no professor e não num formato audiovisual. Então, para poder ter incest, fala do personagem, transição de local, inserção de imagens diferenciadas, num roteiro mais voltado para audiovisual,
a IA brilhou muito ajudando a estruturar isso. Ela não mudava texto, aí não queria que ela mudasse texto, só estruturar. E ali ela fez o trabalho que ganhou muito tempo nessa estruturação. E eu acho que aqui tem o pulo do gato, que foi a adaptação da linguagem. Isso aqui foi o pulo do gato, com certeza. Foi onde a gente usou ela da melhor forma, eu posso dizer assim. Em termos de trabalho em massa, a segunda parte foi a que a gente mais absorveu. Mas em termos de, mano, isso aqui a gente achou encantador, brilhou e fez toda a diferença, foi esse terceiro uso, que foi a adaptação da linguagem. Esse curso ele era voltado para um pouquinho de favela, uma galera voltada ali principalmente para periferia, né, área periférica, e que é o nosso cliente era New School. E principalmente ali jovens estudantes, ensino médio, então a gente tinha que trazer uma linguagem mais próxima desses jovens. Principalmente aqui a gente usou os jovens paulistanos como o principal índice. Esse curso vai para o Brasil todo, mas a gente principalmente focou nesse jovens paulistanos, que é onde está a massa dos usuários desse aplicativo. E aí a gente tinha que deixar essa linguagem mais próxima desse público. E como é que a gente fez isso? A gente começou, não é todo o texto, a gente não conseguiria jogar todo o roteiro e adaptar em cima disso, disso, disso. Não. Mas o que a gente fez? A gente deu insumos para ele do que era a linguagem que a gente queria seguir. Então, roteiro que já tem essa linguagem, a gente jogou lá. Foi alimentado ela com coisas que faziam sentido e como que a gente queria ter. Qual é o público-alvo? Esse. O que é que eles falam? O que é que eles consomem? E a gente alimentou um prompt com tudo isso, né? Alimentou o GPT com tudo isso. Depois, a gente chegava com trechos. Então, por exemplo, eu vejo que esse texto aqui, a linguagem ainda tá difícil, não tá fácil de entendimento, não tá na linguagem do nosso público-alvo. Adapta esse trecho. Quando a gente jogava esse trecho, pum, ela brilhava. E aí foi o pulo do gato pra gente ter um uso diferente, porque pensar nessa mudança, enquanto você está escrevendo roteiro, depois de já ter feito não sei quantas horas de roteiro, já exausto, perto do final da entrega, não ia fluir, ia demorar muito, ia ter que mandar para outra pessoa, e isso aí ajudou muito, né? Então, só trazendo ali as nossas conclusões, né, o que é que eu vejo. Sim, a IA é uma ferramenta, não é uma solução mágica, então a gente tem que saber onde utilizar ela. Contexto é tudo, alimenta ela ali com bastante coisas do que você quer trazer, então realmente a gente trouxe muito contexto para ela, tanto na segunda como na terceira fase. Acho que a primeira ali que não tinha tanto contexto, mas ela tem que trazer informações para a gente. E adapte, adapte, adapte a linguagem e a relação ali. Teve vários momentos também que a gente tava indo no caminho, não dava certo, a gente trocava, então esse adapte é bem interessante. Eu acho que é um aprendizado que eu tiro disso tudo. E ela foi muito bem, principalmente essa adaptação de texto, que para mim foi o que ela brilhou muito, assim, porque ela trouxe soluções muito boas. Quando a gente alimentou com muita coisa ali de linguagem, pô, a gente via um texto que a gente tava sem saber o que fazer, quando a gente via, nossa, tá simplificado, que tem o que a gente precisa e tem a linguagem que a gente precisa. Então, esse daí foi das histórias que a gente usou muito bem, né, a IA. Tem outras formas que a gente tem usado aqui na empresa. Eu posso trazer mais esse tema aqui sobre inteligência artificial e o que a gente está fazendo, mas esse aqui eu acho que até hoje foi o que ganhou tempo, ganhou eficiência e que fez sentido.